TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Isso aí, iniciando mais um Janela do Céu. Hoje a minha convidada é aqui de Cachoeira do Sul. A gente está aqui no estúdio presencial hoje, né? Um pouquinho diferente. E a minha convidada é a Ângela Machado Xavier, que vai contar um pouquinho para nós a experiência dela, a caminhada, os passos que ela deu, né? Até encontrar o Senhor. Tudo bom, Ângela? Tudo bem. Então começa contando para nós, Ângela, como é que foi essa tua caminhada, assim? Qual foi, o que tu vivenciou até encontrar o Senhor, as experiências que te marcaram? Olha, a minha caminhada, ela foi, como é que eu vou te dizer, longa, tortuosa, idas e voltas. Na verdade, assim, eu sou de uma família católica, tá? Mas não aquela família católica, assim, só sou católico. A minha mãe católica praticante, atuando na igreja, professora de catequese, de crisma, participando de todas. E, segundo ela já trocava minhas fraldas no banco da igreja. Então, ela me levava para a igreja direto, desde pequena, e esse era meu conhecimento de religião. Claro que não é aquela religião, assim, aquela igreja que tu tem o hábito de ler a Bíblia, de se aprofundar. E eu conhecia Deus, não gostava muito de estar dentro da igreja, criança, não queria estar indo e tal, mas eu sempre tive muita fé em Deus, sempre fui muito temente a Deus, né? E assim foi. E aí, só que assim, na época de colégio, na escola, nós tínhamos ensino religioso e tudo. Sim. E eu acabava, muitas vezes, virando motivo de piada com os meus colegas, porque eu lembro com 7, 8, 9 anos, como meus pais é um casal que eles se dão muito bem, então quase 60 anos de casados já, para mim, a base familiar era aquilo, aquele casal que se amava, que se respeitava, minha mãe nunca trabalhou fora, então meu pai que provia o sustento, aquele pai zeloso, fiel, cuidadoso, minha mãe também, aquela mãezona que cuidava de nós e tal. E aquilo, para mim, era meu sonho de vida. Então, no colégio, quando perguntavam assim, eu quero ser, o que vai ser? Eu quero ser advogado, quero ser médico, quero ser o quê? Eu queria casar e queria ser dona de casa. Esse era o meu propósito. E tá, né? Eu era muito estudiosa, passei numa boa faculdade, fora daqui. Fiz... Aí, na faculdade, quando eu tinha 17, 18 anos, eu conheci uma pessoa, me apaixonei, eu digo, tá, é agora, tudo bem, você é uma advogada bem-sucedida, eu sou estudiosa, mas eu vou realizar o meu sonho, eu quero casar, eu quero ter uma família maravilhosa, ter meus filhinhos e tal. E eu casei e não foi nada daquilo. Eu tive um relacionamento, assim, bem complicado, né? E, inclusive, meu marido me traía, ele tinha outras mulheres, eu descobri, não me tratava bem. E eu disse, meu Deus. Aí eu comecei com Deus. E eu disse, para aí. Casamento era aquilo que eu via, não era isso. Como é que o senhor fez isso comigo? Entende? Eu fiquei assim, meio indignada, mas eu comecei, na verdade, a orar, né? Muito para que Deus mantivesse meu casamento, melhorasse, mas chegou uma fase que foi insustentável. Eu casei muito nova, né, com 21 anos. Aí eu me separei com 26 anos, já tinha uma filha e um filho. Eu tive 2 filhos nesse meio tempo, no meu casamento. E aí tá, e eu pensei, não é mais isso que eu quero da minha vida. Continuava não indo na igreja, não tinha o hábito de ler a Bíblia, nunca tive esse hábito na minha família, mas eu orava muito, eu conversava muito com Deus, sabe? Eu era muito temente a Deus, eu tentava fazer as coisas certas e tal. E me especializei em vara de família e sucessões, né? E ali eu comecei a ver, nossa, meus pais é que são a exceção, eu não conhecia o outro lado. Então, eu trabalhava o dia inteiro com pessoas que passavam casamentos horríveis, muitas brigas, muita traição, tudo aquilo que eu abominava tinha ali dentro. E eu disse, meu Deus, será que é isso, né? E aí os meus colegas começavam a dizer assim, doutora, a senhora vai morrer pobre desse jeito, porque eu chegava os casais à minha frente e quando eu via que era uma briga muito grande, assim, eu orava para Deus, pedia discernimento e eu tentava, ao invés de fazer a minha função, que era separar os casais, né? Eu tentava reconciliá-los, né? Porque eu não admitia aquilo. Eu disse, poxa, Deus uniu, não pode estar separando assim, né? Mesmo sendo separado. Sim.
E assim eu fiquei, advoguei muitos anos, e disse, nunca mais vou casar. Eu não quero mais saber de casamento, de nada. E assim eu fiquei 13 anos. Deus o livre, né? Falava em casamento, eu morria. Aí eu conheci uma pessoa. A mais maravilhosa do mundo, assim. Que eu vinha aquele trauma que eu tinha no meu casamento. Ele, separado há poucos meses. Também um casamento terrível. Também foi traído. Tudo aquilo que tinha passado comigo... Sim. Tinha passado com ele. E da mesma origem católica. E também orava muito em casa, temente a Deus, uma pessoa boa. E ali foi aquela paixão. E menos de um ano nós estávamos casados, eu larguei tudo, fui para outra cidade. E ali eu comecei a orar como nunca. Nós compramos Bíblia e todo dia nós líamos um pouco da Bíblia, estudávamos a Bíblia aos poucos juntos. Vocês dois juntos só? Nós dois juntos, em casa. Nós morávamos para fora, morávamos na fazenda, assim, para fora. E aí foi muito engraçado porque eu nunca fui tão fiel a Deus, tão temente a Deus, como quando eu estava na situação boa. Que muitas vezes as pessoas pensam assim, eu fui do contra. É verdade. As pessoas falam assim, não creio em Deus, isso não existe, ou aquele Deus que é uma energia, ou o Deus que não existe. Mas na hora do desespero, na hora, ele se apega a Deus. E eu não. E eu, como Deus me deu aquele presente que eu sempre quis, aquele homem fiel, cuidadoso, protetor, provedor, aquela pessoa maravilhosa, aquela pessoa perfeita, eu disse, realmente Deus existe, Ele é muito bom. Quando tu buscava, assim, nesse período, assim, tu sentia essa gratidão, assim, esse desejo de estar próximo do Senhor? Eu praticamente queria manter aquilo? andava de joelhos. Eu orava muito para Deus, agradecendo, sabe? Muito, muito feliz, assim. Agradecendo o fato de ele, poxa, eu tô tendo aquele relacionamento que minha mãe e meu pai quiseram, que eu sempre quis. E ele, como vinha de um relacionamento bem complicado, e ele foi a mesma coisa. Então, nós vivíamos um para o outro, nós orávamos muito junto, tínhamos muita gratidão para Deus, procurávamos fazer sempre tudo certinho. Aí, quando fez 5 anos de casado, 5 anos e meio, mais ou menos, de casado, ele era atleta, maratonista, eu também corria, nós corríamos junto, não tinha sintoma nenhum. Ele fez esforço, um dia sentiu uma dorzinha na coluna. E aí nós fomos... Levei ele no médico, né? Tava com muita dor, e o médico, não, ele é atleta, tá tudo certinho com ele. Deu algum mau jeito, né? Alguma coisa. Aí pediu uma tomografia para ver. E na tomografia apareceu muitas metástases na coluna. E o médico, não, ele está com câncer no estágio muito avançado, ele tinha 49 anos, muito avançado, e ali meu mundo caiu. Ali sim eu me apeguei a Deus. Eu disse, meu Deus, né, tu é forte, tu pode tudo, esses estão pela lei, estão pela ciência, mas é você que define, né? E aí fomos para o especialista em Porto Alegre, e o outro especialista não. Ele está com a maior parte do corpo já tomado de metástase, muito agressivo, estágio 4, e ele tem meses, talvez dias, ele está em estágio terminal já. Não adianta fazer tratamento nenhum, já é paliativo. E isso foi meio de pandemia, né? E eu fiquei 9 meses dentro do hospital com ele. Nós tínhamos muito recurso, nós pegamos os melhores médicos, o melhor hospital de Porto Alegre. E ali eu orava assim, dia e noite. E cada vez que entrava um oncologista, cada vez que entrava um médico e dizia, a situação está piorando, está agravando, e eu via, porque ele foi emagrecendo, foi definhando, ele foi piorando muito e muito rápido. Né? Parece que quanto mais eu orava ali, mais eu via ele definhar. E cada vez que os médicos chegavam, me puxavam no canto, me colocavam a par da situação, né, dos exames, eu pensava assim, bobinho, tu conhece a ciência, mas para Deus nada é impossível. E eu vou te provar, através da oração, que ele vai ser curado. Tu acha que não tem cura, mas ele vai ser um testemunho de cura. E assim foi indo. E foi piorando muito, muito. Quando fazia quase 9 meses que ele estava internado já, estágio bem terminal mesmo, muito debilitado, ele disse, não, eu quero ser sedado, não vou aguentar mais. Aí o oncologista dele disse, olha, quando tu entra em sedação, tu não vai voltar mais, vai acelerar teu processo. E ali
Deus falava tanto com ele e eu não entendia, porque ele ficou... Nós estávamos em ritmos diferentes. Eu orava para Deus, pedindo um milagre, uma cura, contrariando totalmente a ciência. E ele não. Ele tinha dores horríveis, ele teve uma doença horrível, um cara jovem, toda a vida pela frente. Ele nunca, nenhuma vez, ele espraguejou, ou ele disse assim, por que isso comigo? Ele aguentava a dor, o tratamento, com uma serenidade, no final da vida. E ele dizia, Linda, desculpa, eu estou indo, não temos o que fazer. E eu disse, não, porque tem. Ele disse assim, mas isso é Deus que define. Eu falei, mas é Deus que vai definir. E ele aceitou o destino dele, o que Deus estava fazendo, de uma forma tão natural, tão leve, que hoje eu consigo ver o quanto Deus estava presente nele. O quanto Deus deu força. E aí eu lembro que 3 dias antes de falecer, ali, o médico... Aí marcaram para fazer a tal da sedação, era um anestesista que ia fazer. E aí o oncologista já estava com uma relação muito boa com ele, já estava bem com todo mundo no hospital, que ele era uma pessoa assim muito alegre. Aí o oncologista disse assim para ele, eu lembro como se fosse hoje, assim, pegou na mão dele e disse assim, e aí, tudo bem, como é que estamos e tal. E ele estava muito com o olho cheio de lágrimas, tu viu que ele estava nervoso, o médico, sabendo o que ia acontecer. Aí ele olhou bem assim para o médico e disse assim, doutor, eu quero só te dizer uma coisa, não fica assim. Tu é um excelente médico, tu é o melhor da área, tu é um baita profissional, mas tu não é Deus. Tem coisas, por mais que tu seja um excelente médico, seja maravilhoso, tem coisas que vão fugir à tua alçada. E essa é uma delas. Isso é Deus que define, eu estou pronto. E eu ouvindo aquilo, eu disse, não, agora ele é anestesiado, que Deus vai agir e eu vou mostrar para vocês dois, né? Tanto que as enfermeiras falaram depois que o médico saiu dali, eles encontraram ele acocado num canto, no chão, na enfermagem lá, chorando, e que o médico disse assim, tantos anos, eu acompanhando como oncologista, tantos pacientes no seu final ali, e quantas vezes eu consolei o paciente, tentei dar uma força para os familiares, mas essa foi a primeira vez que o paciente, com uma serenidade, ele me consolou. Eu nunca tinha visto um paciente confortando o médico, sabe? Foi muito assim. E nesse tempo todo que eu estive no hospital, duraram 9 meses, eu orava muito, muito, muito. Assim, ó, tinha uma bicama muito confortável para mim, eu não dormia nela. Eu sentava numa cadeira e me abraçava nele ali, eu ficava orando, sabe? E quando ele foi, que anestesiaram ele, eu simplesmente, eu não saí mais do quarto, eu parei de comer, eu não tomei banho, eu não comi, eu não fiz nada. Eu sentei naquela cadeira, me abracei nele, ele estava sedado, né, e tal, e eu orando para que Deus fizesse ele acordar dali, saísse curado e não sei o quê. E no meio de uma dessas orações, ele deu uma acelerada assim e morreu nos meus braços. Aí ali eu disse assim, caramba, tu me abandonou. Aí veio aquela Ângela que não lia a Bíblia, que não estava sempre dentro da igreja, mas que sempre foi muito temente a Deus e sempre orou muito em casa, sempre conversou muito com Deus. Aí veio a ira. E eu literalmente, hoje eu vejo que eu era como aquela passagem a parábola do semeador, né? Eu vi ali que eu fui aquela semente que caiu entre as pedras, né? E que aceitou a palavra, mas no primeiro desafio, na primeira turbulência, secou e morreu, não tinha raiz. Sim. Ali eu vi que era isso. Hoje eu vejo que era isso, né? Claro. E aí eu me revoltei totalmente com Deus. Eu fechei a minha Bíblia. Eu voltei, eu lembro que entrei na igreja, assim, com muita raiva, porque eu tive que ficar em Porto Alegre, ele foi cremado, esperando as cinzas para levar. Aí fui na missa de 7º dia dele, eu tinha que ir, eu estava dentro da igreja, assim, me disse, o que eu estou fazendo aqui? Eu fiquei com tanto rancor, com tanto raiva de Deus mesmo, sabe? Tipo, tu me abandonou. Aí, às vezes, eu pensava que Deus não existia, que realmente nós somos movidos por uma energia, né?
Ou, às vezes, eu pensava, eu estava tão assim, fora de mim, que eu pensava assim, ele existe, mas não é bom, Sim. como a gente pensa. Uhum. E isso durou 2 anos e meio. Por 2 anos e meio, eu me encerrei em casa, eu não queria saber de ninguém, de falar com ninguém. E só que quando chegou 1 ano e meio, 2, aquela dor do luto, do sofrimento, foi passando. Eu parei de chorar por ele, eu parei de sofrer aquele horror que eu sofria, né? E ele, para mim, se transformou numa lembrança boa, sabe? Eu aceitei. Uma hora de fazer terapia, tomava remédio, não sei o que, na época. Mas com Deus... Sim, ficou uma mágoa. Ficou e eu já tinha recuperado boa parte, assim, daquela questão do luto, mas eu continuava com aquela mágoa com Deus. Era consciente? Tu conseguia ver isso? Tu via assim, nossa, eu tô de mal com Deus, eu tô com a minha relação com Deus quebrada, ou aquilo só ficou algo assim, tapou aquela Não, inclusive parte? eu falava, tem que orar, tem que ir na igreja. Eu falei, orei demais a minha vida toda, né? Tudo que eu queria para mim foi um relacionamento, um casamento, uma coisa abençoada, como um dos meus pais. Me largou primeiro aquele marido daquele jeito. E eu fiquei 13 anos sozinha, eu disse que eu jamais queria, e ele foi lá e largou aquele homem temente a Deus, aquele homem perfeito que me respeitava, e para qual eu pude ser aquela esposa, porque eu era daquela, assim, gostava de fazer a comidinha, de cuidar da casa, de cuidar do marido, cuidar de filho. Tipo assim, o pessoal dos meninos chamam de Maria, né? Nasceu para ser esposa. Então, eu vi assim, ó, que Deus foi lá, por que tu me deu e me tirou? Sabe? Sim. Durante 5 anos ele me deu, claro, deu quase 6, que durou 9 meses. Então, eu tinha consciência de que antes eu era temente a Deus, e eu tinha consciência de que nem se eu fosse brigar contigo, eu estou braba contigo, eu sei por quê e não vou voltar atrás. Eu fiquei assim, sabe? E o que mudou, assim, essa situação toda? Aí, eu ainda com a minha Bíblia fechada, passados-se 2 anos e meio, uma amiga minha começou a ler um devocional, que é evangélico, que tem o devocional diário e remetia, assim, para uma passagem bíblica. E ela, às vezes, ela postava no Instagram a foto do devocional, onde ela marcava ali e tal. E um dia ela postou uma foto muito legal e eu comentei no Instagram para ela. Eu disse assim, poxa, Bruna, que legal. Ela, um devocional que eu leio, assim, assim. Isso era janeiro, dali uns dias, chegou meu aniversário, ela me deu um igual de presente. Eu disse, vou ler esse livro. Quando eu abri o livro, assim, que eu vi que tinha alguma passagem bíblica, eu fechei. Disse, eu não vou começar a orar de novo. Né? Não gosto, aí já era teimosia. Né? Aí eu disse assim, não, eu vou ler. E eu li, e foi muito engraçado, porque eu me senti tão bem lendo aquilo. E aí, quando eu vi onde remetia ali para um versículo, eu peguei a Bíblia, achei onde eu tinha guardado, abri a Bíblia, fui lá e li. E pela primeira vez em 2 anos e meio, eu senti uma coisa diferente dentro de mim, tipo aquele alívio, sabe? Quando tu perdoa alguém, só que eu estava perdendo Deus, imagina. Sim. Aí eu vi aquilo... Como uma reconciliação naquele Exato. Momento. E aí eu li aquele versículo. Aí no outro dia eu li o outro devocional, comecei a ler o versículo. Quando eu vi, eu já estava mais de hora ali lendo a Bíblia, eu segui na sequência. E assim, foi indo, passou janeiro, passou fevereiro, e eu no meio do devocional... E não foi nada consciente. Foi Deus mesmo, eu tenho certeza, porque eu comecei a ter vontade de ler a Bíblia, pegava a Bíblia e começava a ler. Mas a Bíblia católica e muita coisa, realmente, eu nunca tive o hábito de ler a Bíblia, eu não sei com o meu marido, mas nós não fazíamos aquele estudo da palavra, aquele conhecimento que o evangélico tem, aprofunda. Nós líamos junto, aleatório, abria qualquer página, lia um versículo ali, às vezes nem entendia o que estava lendo, mas orava e tal. Daí eu comecei eu disse, não, mas eu quero, não estou entendendo muito o que está aqui. E eu disse, poxa, esses evangélicos, esses crentes aqui sabem das coisas, né? Como é que funciona a Bíblia. Fui procurar na internet, fui para o Google, né? Bíblia evangélica e tal, estudo. Aí me apareceu uma Bíblia, literalmente uma Bíblia, dessa largura, assim, uma Bíblia de estudos. Comprei a tal da Bíblia. Aí, sim. Aí, quando eu vi, eu já estava 1 hora, 2 horas por dia lendo a palavra. E ia me sentindo super bem. Eu começou a passar aquele rancor, aquela sensação ruim.
Eu estava tomando remédio para ansiedade, eu do nada parei de tomar e fiquei... Isso sozinha, tu comprou a Bíblia e lia sozinha ali. Sozinha, porque Tu e meus Deus. filhos... Pô, eu fui mãe muito jovem, né? Eu tive uma filha com 21 e o outro uma filha com 22 e o outro com 24. Então, assim, eu tô com uma filha, os dois na faculdade, cada um numa ponta, então eu moro sozinha. E aí eu comecei a ler a palavra, mas mesmo assim ainda me sentia sozinha em casa, tipo aquela síndrome do ninho vazio, sabe? E quando eu comecei a ler a palavra, eu já não me sentia mais sozinha. Eu trabalhava, fazia as minhas coisas e ia ler a palavra. Aí tá. Passaram-se uns meses lá, abril, por ali. Eu estava numa cabeleireira, eu disse, eu tenho uma tatuagem aqui, quero tirar e tal. Não sabe quem é que faz em Cachoeira, eu tinha voltado para Cachoeira, eu não fazia muito. E lá tem uma moça, falando de tal, que é muito boa, me indicou. Liguei para tal da moça, marquei. Chego lá, diz ela, hoje ela brinca comigo que eu não dei conversa para ela, lá, bom dia, boa tarde, é essa aqui, tchau, sabe? E ela tem que voltar daqui a um mês. Tá. E nessa eu continuava orando em casa, lendo a Bíblia, não procurando igreja nenhuma. Passou um mês, eu fui lá para fazer a segunda sessão. E ela puxou o assunto, eu não dei muita conversa, não sou mais quieta e tal. Tá, beleza. Tá. Na terceira vez, ali 3 meses, quando eu fui fazer a terceira sessão, ela não se aguentou, né? Ela, terminando meu procedimento, ela disse assim para mim... a Kátia, que é a moça que indicou, me disse que tu é viúva. Viúva, tão jovem e tal, o que houve? Aí eu contei o que tinha acontecido. E ela, poxa, tu tem que se apegar a Deus, tem que procurar a palavra. Sim, ela é evangélica, né? Ela é crente. E eu não sabia, né? Para mim era só uma pessoa que fazia... E procurar a palavra e tal. E aí eu contei minha história para ela. Tu sabe que eu era temente a Deus, eu briguei com Deus e ele me puxou, porque ninguém fez isso, né? Sim. Me puxou e eu tô lendo a palavra, mas em casa. Aí ela disse assim para mim, eu sou da igreja tal, uma igreja assim, assim. E nós temos os grupos familiares. Isso era uma quarta-feira, nunca esqueço. Aí ela disse assim para mim, se tu quiser participar, amanhã tem na casa de uma irmã, tal, horário, 7 horas. E eu, do nada, quero. Ai, que bom, não sei o quê. No outro dia me liga ela, manda um WhatsApp. Eu tive que vir a Porto Alegre, eu vou chegar um pouco atrasada. Tá aqui a localização, chega, se tu chega antes, tu entra. Eu falei, gente, vou chegar na casa dos outros assim, né? Quando eu entro, cheguei lá, já estava... Assim. Fui. Aí eu cheguei lá, aquele bando de crente com a Bíblia na mão, já cantando, né? E eu disse, o que eu tô fazendo aqui, né? No meio desse povo. Mas eu cheguei, assim, totalmente perdida, né? Sentei e eu fui tão bem acolhida. E todas, a irmã Fábio já falou de ti, não sei o quê, me abraçaram, me beijaram. E aí começaram a ler a palavra, meio tímida, para orar. Tu quer dar algum testemunho? Não, né? Aí tá. E eu me senti tão bem ali. Aí no outro dia, eu disse, amanhã tem lá no irmão Márcio, assim, e tal. Também, se quiser participar, quero. Fui eu de novo. E eu saí de lá, assim, leve, cheguei em casa, só queria ler a Bíblia. Domingo tem o culto, assim. Vamos no culto. Venho eu pro culto. Quando chegou no meio do culto, Deus me tomou de uma maneira... Primeiro que eu entrei na igreja e todo mundo, ninguém me conhecia, veio todo me abraçando, nova aqui, Deus te abençoe. Era muita gente com um coração bom, muita gente cheia do Espírito Santo, era muita gente me acolhendo como eu nunca fui em lugar nenhum, sabe? E eu me senti tão bem ali. Quando começou no culto, e o pastor veio com uma palavra, assim, eu chorei do meio pro final do culto. Eu chorei muito, porque eu comecei a me dar aquela dor, e eu disse, meu Deus, tu me perdoa. Como é que eu fui fazer isso contigo? Sim. Como é que eu, sabe, pedindo para Deus, inclusive eu falei para as irmãs, elas, não, Deus vai te perdoar, foi uma situação muito complicada e tal. Isso, imagina, eu fui quinta-feira num grupo, sexta-feira no outro, domingo no culto. Aí, na quarta-feira, seria aquela primeira quarta do mês ali. Louvor e adoração. Louvor e adoração. Vamos na quarta-feira? Vamos. Tá. Fui, adorei. Tava tudo muito bom. Um frio, assim, como a gente diz aqui, de Renguear Cusco, né? Aquele frio horrível, assim. E eu me senti tão bem, assim, no culto, mas eu comecei a me sentir uma angústia por dentro, me senti meio vazia, sabe?
E eu, tá. Orei, mas não passou muito aquilo. Aí eu fui para casa. Terminou, fui para casa, era 8 e pouco da noite, 9 horas quando eu cheguei em casa. Coloquei um pijama, fiz um chazinho quente, fui deitar e não consegui. E eu disse, não, mas está faltando alguma coisa, não sei o quê. E aí, quando o crente falava, que Deus falou comigo, tá bom, Deus está falando contigo, né? Conta outra, eu não acreditava naquilo. Aí eu peguei e disse assim, vou ler a Bíblia. Lembro como se fosse hoje, sentei no sofá, peguei um cobertorzinho, meus pés, assim. Peguei a Bíblia, comecei a ler e não consegui. Começou daquela angústia, e veio, assim, uma dúvida para mim sobre batismo, sabe? Peguei o celular, irmã Fábio. Oi, Fábio, tudo bem? E tal, me diz uma coisa, o que eu preciso para me batizar? Eu tenho algum curso, algum tempo da igreja, como é que funciona? Ela, não, é a qualquer momento, quando tu sentir que Deus falou contigo, e eu senti que Ele tinha falado, que tu se sentir preparada, é só dizer. E eu disse, eu quero. E ela, eu vou falar com o pastor, vou perguntar para ele. Eu pensei, agora ela vai ver, talvez no mês que vem, no outro, vão agendar um dia, que de repente vai todo mundo, ou sei lá o que vão fazer, né? Me liga ela de volta, 10 horas da noite. Sei lá, 2, 3 graus estava aquele dia. O pastor está lá na igreja, e ele falou, se tu quiser, ele está lá, ele te batiza agora. Se tu quiser, eu passo aí agora. Eu olhei no relógio, 10 e pouca, eu não hesitei. Eu disse assim para ela, pode vir. E ela, mas tu pega uma toalha, outra roupa, não sei o quê. E eu fui arrancando pijama e pegando roupa. Deu 5 minutos, eu já estava lá embaixo, no prédio. Cheguei aqui e me batizei. E eu saí assim, eu não sei te explicar. Sabe? Sim. Toda aquela dor, toda aquela coisa passou, aquela tristeza, aquele resto de alguma coisinha que tivesse até de luto, alguma coisa. Eu me senti como se eu estivesse recomeçando minha vida do zero. Só que dessa vez com Jesus junto comigo, sabe? Sim. E não parei mais. Aí eu descobri que realmente Deus fala conosco. E tem dias que me dá uns puxão de orelha, tem dias que o pastor fala um negócio e diz, poxa, tá usando os outros, assim, Deus, fala direto, né? Parece que o recado é para mim. E foi isso. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Agora teve o encontro microrregional, esses dias todos ali. E eu vi assim, e agora eu chego em casa, sozinha, né? E eu nunca mais senti assim, eu tô tomando café da manhã sozinha, eu tô almoçando sozinha. Deus está sempre comigo. E foi a melhor coisa essa reconciliação com Deus. E daí tudo começou a dar certo, tudo começou a melhorar. Porque mesmo que a gente não saiba, né, que eu preciso me reconciliar com Deus, é a nossa natureza, né? A gente foi feitos para estar em comunhão com o Senhor, né? Para ter aquela intimidade, para ouvir o Senhor falando comigo, para, como tu disse, né, em todos os momentos do meu dia eu tô almoçando, eu tô acordando, eu tô indo dormir, eu sei que o Senhor tá ali comigo, né? A gente é feito para isso, né? Aí, apesar da gente não entender isso, mas a gente começa a sentir essa falta, né? Tem algo que é necessário a gente fazer, né, para estar com o Senhor. E isso literalmente tem me arrastado. Eu fui arrastada, assim, pela orelha, pelo Senhor, sabe? No começo ali, e tô de joelhos. E eu digo assim, hoje eu tô ali, 2 e 3 tô trabalhando, eu já puxo o aplicativo ali, né? Aí assinei a TV e o rádio, já tô olhando e já tô pensando quando é que tem o próximo encontro, já ansiosa pelo culto. Eu durmo louvando a Deus, eu acordo agradecendo a Deus. E hoje eu digo assim que eu sou uma pessoa literalmente assim que estou pronta para recomeçar a minha vida do zero, porque parece que toda aquela fase, mesmo quando eu acreditava em Deus, mesmo aquela fase, enquanto aquele tempo de casamento, antes do meu marido ficar doente, e até durante a doença, que eu me agarrei muito com Deus, né? Que mesmo aquela fase tinha me aproximado tanto de Deus, nunca foi como agora. Às vezes a gente conhece o Senhor só de ouvir falar, né? Eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora eu tô tendo uma experiência que eu tô vendo de fato o que é o Senhor, né? O que é ter Deus na minha vida, né? E a gente já tá com o tempo aqui, já encerrou, né? A gente escutou uma parte, né, do testemunho, com certeza tem muito mais experiências, né? Que tu já experienciou, que tu ainda vai ter com o Senhor. Mas aqui já ficou, né, esse início, essa caminhada, né? Que foi muito maravilhoso teu testemunho aqui, poder te conhecer, Ângela, e também quem acompanhou, né, tenho certeza que foi muito edificada, e queria que tu deixasse uma consideração final para quem te conheceu aqui através do Janela do Céu. Olha, a consideração final é a seguinte: busque a Deus.
por mais que a situação seja difícil, né? Busque a Deus. E quando ela for fácil demais, aí que tu busca a Deus. Eu verdade. acho que Deus tu tem que buscar, não fazer o que eu fiz. Eu buscava mais ou menos quando tudo estava fácil e quando estava ruim a coisa, eu ou buscava muito ou abandonava. Eu acho que é se render a Deus e orar e seguir os preceitos dele, porque a nossa vida só melhora. É verdade. Só melhora. É isso Pelo aí, amor de então. Deus. Muito obrigada à Ângela, né, que contou o testemunho Amém. aqui pra mim e pra vocês que acompanharam. E vocês que acompanharam aqui todo o testemunho dela. Se você conhece alguém que tá experienciando algo parecido ou na sua vida mesmo, né, compartilha aí o vídeo pra alcançar mais pessoas esse testemunho e mais pessoas poderem, né, ter essa oportunidade de uma vida nova com o Senhor. Muito obrigada a todos. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.